Fala pessoal, tudo bem? Carlos Colenetes do Mentor BI aqui de novo. E hoje, na verdade, eu quero compartilhar com vocês, foi uma dessas ideias que a gente acaba tendo aí de vez em quando, e eu tive isso foi essa semana, conversando com algumas pessoas, alguns clientes, enfim, que vieram pedir sugestões de software que eles podiam utilizar para fazer gestão dos clientes, tipo um CRM, ou até mesmo um software de gestão financeira, ou então até mesmo um software para gestão de controle de tarefas, por exemplo. E aí uma coisa que eu me dei conta nesses 10 anos que eu tenho trabalhado com tecnologia é que eu tentei efetivamente usar muitos sistemas diferentes para fazer controle de N atividades que eu tinha, principalmente as atividades administrativas. Tipo, utilizar um software para fazer faturamento automático, para emissão de nota automático, ou então para fazer controle das propostas comerciais, ou então controle financeiro, enfim. E aí, uma coisa que eu descobri com o tempo, e infelizmente isso só vem com experiência, era que na verdade, eu queria os softwares mais simples que eu pudesse utilizar. Sabe aquele software que faz exatamente aquilo que você quer, nada além disso, sem muito frufru, sem muita invenção? E aí eu acabei achando um software que, para mim, resolveu quase tudo que eu precisava fazer na época. Não quer dizer que estou usando esse software até hoje, mas quer dizer que eu descobri que tinha dois problemas que eu precisava resolver antes de escolher o software que eu realmente queria utilizar. E o primeiro problema era que eu tinha que ter um processo bem definido daquela atividade que eu queria controlar dentro de um software. Então vamos lá, por exemplo, se eu queria controlar efetivamente toda a parte comercial, meu fluxo de venda, elaboração de proposta, reunião com o cliente, tudo mais, eu tinha que ter isso bem definido primeiro para mim. O processo bem definido para mim, dentro da minha empresa, para eu poder então pesquisar um software de mercado ou desenvolver um software, enfim, que me ajudasse nisso. E aí eu também descobri que se eu não tenho isso, não adianta, eu posso comprar o software mais ultra mega power do mundo, eu posso comprar o software mais caro do mundo, ou eu posso comprar o mais barato. Não vai resolver, porque eu primeiro preciso saber quais são os procedimentos, qual é o processo que funciona para mim, funciona para minha empresa, para que eu aí sim consiga pesquisar alguma ferramenta de mercado, ou então, que nem eu disse, desenvolver a minha própria. Mas aí sabe o que eu descobri depois também de muito tempo testando ferramentas, testando sistemas? Era que não era bem o sistema que me preocupava tanto. Tá, deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Por exemplo, você vai utilizar aí uma ferramenta para controlar as suas tarefas. Aí você vai e encontra uma ferramenta linda, maravilhosa, e aí você controla as suas tarefas ali, tal, 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 e aí você, no fim das contas, acaba desistindo dessa ferramenta. Por quê? Porque o formato de visualizar esses dados, ou ele não te dava relatórios mais macro, como quantidade de tarefas que você tem a vencer, quantidade de tarefas que você executou, como é que está a tua equipe em relação a essas tarefas. E aí, às vezes, essa ferramenta não te ajuda. Por quê? Porque eu me toquei, isso foi meu caso, que o que mais importava para mim não era exatamente como eu fazia a parte operacional, mas como que esse software me traria informações como gráficos, indicadores, KPIs, como que essa ferramenta podia fazer isso para mim. Porque no fim das contas, quando a gente está operacional demais, a gente precisa parar e olhar o nível acima, num nível mais gerencial, e analisar esses dados de uma forma mais macro. E aí, se a ferramenta não te ajuda nisso, no fim das contas a ferramenta não faz muito sentido para você. E aí foi isso que eu descobri, que na verdade, se eu quisesse, eu podia controlar a minha parte operacional de qualquer forma, desde que eu conseguisse pegar esses dados e gerar uma informação de nível mais alto, como um BI, por exemplo. E para quem não sabe, BI é Business Intelligence. E eu estou sendo bem taxativo em todos os vídeos explicando que BI não é essencialmente TI, ou seja, não é tecnologia. BI, na verdade, é uma metodologia. É uma forma de trabalhar buscando os dados, e esses dados precisam ter 3 princípios básicos. Eles precisam ser entregues para a pessoa certa, na hora certa e do jeito certo.
Ah, perdão, no tempo certo, né? Então, ou seja, isso é BI, quando a gente consegue ter os dados da forma como a gente precisa para que a gente consiga tomar decisão em cima disso. E aí, no fim das contas, que nem eu falei para vocês, eu fui pulando de sistema em sistema e testei um monte, principalmente aqueles que você compra pela internet. E aí eu descobri isso, que na verdade não era o meio que eu ia utilizar para fazer minha parte operacional que traria grande diferença, e sim como eu poderia visualizar esses dados depois. E aí, quando eu descobri que existem ferramentas, né, isso já faz algum tempo, quando eu descobri que existem ferramentas que eu posso utilizar para ter essas visualizações dos dados, independendo do sistema que eu uso, da forma como eu controlo, tudo começou a abrir novos horizontes para mim. Porque eu já não era mais tão preso na solução de software que eu tinha escolhido, mas eu podia utilizar até soluções e ferramentas mais simples, mas o que importava para mim é como eu ia visualizar esses dados depois. E aí o que eu fiz no fim das contas? Muito, gente, mas muito mesmo, assim, do meu controle, eu realmente comecei a fazer pelo Excel. E aí depois eu descobri o Google Planilhas, que na verdade é o mais, na minha opinião, né, claro, mais simples do que o próprio Microsoft Excel, e ele é grátis, tem até 12 gigas lá de espaço gratuito no cloud da Google. E aí eu comecei a modificar, mas sempre pensando nesses dados de um jeito que seja realmente mais fácil de eu gerar essas informações. E aí, claro, eu utilizo até hoje ferramentas de BI, né, ferramentas de Business Intelligence que me ajudam a montar gráficos, indicadores, dashboards, KPIs, e isso tem me trazido muito mais tranquilidade. E aí eu fico muito mais contente sabendo que os dados que eu quero estão sendo gerados de uma maneira mais simples que para mim funciona. Pode ser que você tenha um sistema, pode ser que você tenha um software, ele está funcionando para você, tá tudo bem. Mas para mim não funcionou. Então, para mim, eu optei por trabalhar com Microsoft Excel, com Google Planilhas, porque era melhor. Claro, até esse final de semana eu conheci um software, eu não vou entrar muito no assunto, mas quem assistiu o vídeo e quiser dar uma olhada, é o software Notion, ou Notion. Esse software é muito legal, muito legal. Talvez você acabe trocando algumas coisas para dentro do Notion, mas o Notion ainda não permite que eu exporte essas informações de forma automática para ter um BI em relação a isso. Então, o que basicamente eu quero deixar para vocês hoje é que, gente, se você não tem um sistema ainda, se você ainda não tem um software Ultra Mega Power para gerar seus dados, relaxa. Procura gerar os seus dados da maneira mais simples que você puder, utilizando ferramentas que permitam que esses dados sejam exportados depois. E essas ferramentas é o que nem eu falei, o próprio Microsoft Excel ou então o Google Planilhas permite que faça isso. E aí depois você vai conseguir inserindo aos poucos dentro desses dados que são gerados ferramentas de BI. E essas ferramentas de BI aí sim que vão fazer a grande diferença. Porque, gente, a gente tem que parar de ficar achando que o que vai mudar a vida da nossa empresa, o que vai mudar realmente é o software que a gente está usando para gerar as informações, ou seja, para operacionalizar. E não é verdade. Claro que a gente precisa gerar os dados, a gente precisa operacionalizar o nosso negócio, mas a gente tem que pensar em como a gente vai analisar tudo isso. Senão a gente começa a gerar dados e informações e não vê sentido em nada, não vê razão naquilo que a gente está fazendo. E aí depois que eu abri a minha mente, hoje eu vou ser bem sincero, eu não estou mais lá tão preocupado com o software que eu uso, mas eu estou preocupado em como é que eu vou acessar esses dados depois, para colocar eles dentro de uma ferramenta de BI e eu conseguir gerar valor com as informações que eu tenho gerado. E é essa dica, é esse insight que eu quero deixar para vocês hoje. Vocês têm certeza que da forma como vocês estão gerando os dados, vocês vão conseguir gerar valor nesses dados depois? Então, fica essa pergunta e aí vocês pensem e analisem bastante. E aí eu gostaria também de pedir um grande favor para vocês. Aproveitem e sigam a nossa página no YouTube, se inscrevam no canal. A gente está no Instagram, estamos no Facebook, estamos indo para o LinkedIn aí, se Deus quiser. E aí aproveitem e sigam, curtam nossa página, ajuda muito a também eu conseguir gerar novos vídeos e também esses vídeos chegarem a mais pessoas. Se esse vídeo te ajudou, por favor, curte, compartilha e também se você tiver dicas ou aquelas dúvidas que você realmente gostaria de tirar, eu quero te ajudar na área de negócio, na área de dados.
deixa na descrição do vídeo, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, não importa em que canal você está assistindo, deixa o seu comentário para eu também poder gerar vídeos que ajudem você e a sua empresa, né, a serem melhores e quem sabe serem até data-driven, ou seja, orientado a dados, tá bom? Eu tô ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!